Estamos começando mais uma entrevista da série Sexo e Vida e hoje eu vou conversar com a professora Silvana Villa. Ela é terapeuta sexual, é psicanalista e um montão de coisas. Que a gente vai ver, ela está tomando um chimarrão, uma gaúcha, e os gaúchos têm, tá aí, né, e os gaúchos têm esse costume tão bom e que marca um traço muito específico do gaúcho, que é uma espécie assim, de nação dentro do Brasil, que é uma coisa muito importante. Silvana Villa, tudo bom? Tudo bem? Que honra estar com você aqui hoje. Que prazer. Eu fico muito feliz, Silvana. E essa nossa série, ela está fadada ao sucesso, porque é, sexo é vida e Uhum. sexo e vida. Nós estamos com essa ideia que essa nossa série, ela tenha programas quinzenais. Nós estamos começando com algumas das principais sexólogas do Brasil e hoje nós vamos conversar com você. Mas antes, Silvana, eu fazer uma pergunta que eu faço aos nossos convidados, que cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é, é contextualizar a presença do convidado no programa. Porque Silvana Villa foi convidada a falar sobre sexo, sobre autoconhecimento. Por quê? É porque ela é especialista nesse assunto. E o outro objetivo que a gente cumpre é fazer o registro da sua passagem no canal. Nosso pessoal imagina que daqui a 100, 200, 300 anos o mundo vai ser muito diferente, vai ser um outro, se é que vai haver mundo, mas em todo caso vai aparecer um historiador digital, vai cascar, vinha lá os arquivos do YouTube e vem contar essa nossa entrevista. Eu vou ficar muito feliz de saber que o Homem do Futuro vai saber que Alexandre Santos conversou com Silvana Villa. A pergunta é simples. Silvana Villa, quem é Silvana Villa? Quem é Silvana Villa? Bom, nasci e cresci no interior de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Sou filha de agricultores, cresci no interior. Me casei muito jovem, aonde eu vivi por muitos anos o sonho do meu marido, que a gente tem uma casa de carnes. E quando eu tive problemas de saúde sérios, eu precisei olhar para mim, aonde eu já queria ter por muito tempo ter feito psicologia e eu tinha engavetado a questão da psicologia. E quando eu tive esse problema de saúde, que eu precisei passar por cirurgias e tudo, foi onde eu comecei a olhar para mim e olhar para o meu sonho. E aonde eu entrei para a formação de terapia sexual, onde eu me formei terapeuta sexual, onde me formei como sexóloga, psicanalista. Sou mãe, tenho três filhos, dois meninos e uma menina. Então, esse é um pouquinho resumido da Silvana Villa. Ô Silvana, o que foi que levou você a optar por por essa área do conhecimento? Eu sempre gostei muito da área da sexualidade, mas por muito tempo, sabe que a gente não podia falar sobre, né? Então, o que que eu pensava? Eu vou ir para a psicologia para conseguir trazer a área da sexualidade dentro da psicologia. Mas o mundo, ele é tão, eu digo que as coisas acontecem de uma forma tão perfeita que num belo dia eu recebi um convite de um amigo meu para fazer o curso de terapia sexual. Vamos dizer assim, isso caiu no meu colo. Então, por eu ter essa paixão para falar sobre a sexualidade, não pensei duas vezes. Uma coisa boa. Ô Silvana, eu tenho eu tenho a convicção de que existem alguns temas que, em algumas circunstâncias, funcionam quase que como um tabu. E conversar com Uhum. alguém como você é muito interessante porque as coisas vão ficando mais claras, mais nítidas. E aí eu queria, já entrando no nosso assunto, eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre a questão do autoconhecimento. O que que a gente vê muito hoje ainda, mesmo que nós estamos no ano de 2026, a questão da falta de conhecimento do seu próprio corpo. Então, isso é algo que a gente precisa trazer muito claro para as pessoas que
O autoconhecimento é uma capacidade que a gente tem de se olhar com muita honestidade, sem julgamento, sem filtro. E a gente usar isso, esse filtro que a gente usa para o mundo, né? A gente tirar isso. É saber o que te move, é, é o que te paralisa, é o que te faz bem, é o que te machuca, é o que não te machuca. Então, ter esse autoconhecimento sobre o corpo é tão importante. Isso dentro da terapia sexual, a gente sempre fala muito sobre essa questão do autoconhecimento na sexualidade, do casal se conhecer, da pessoa se conhecer, o indivíduo se conhecer, porque se eu não consigo me conhecer, como que eu vou trazer para o outro o que que eu gosto, de que forma eu gosto, de que maneira eu gosto? Então, o autoconhecimento ele é fundamental em todas as áreas, mas principalmente na área da sexualidade humana. Sei. Hoje em dia, você vê pela cor dos meus cabelos e da minha barba, que eu sou uma pessoa de um tempo muito antigo. E eu assisti muitas coisas, vamos dizer assim, muitas transformações na dinâmica social. E eu lembro que nos anos 70 houve, especialmente a partir, houve uma espécie assim de modificação no comportamento sexual das pessoas. As pessoas passaram a ser mais elas próprias. Uhum. Depois houve o surgimento da pílula. Depois, enfim, as pessoas vão modificando, eles vão se aceitando mais, se aceitando enquanto as questões das preferências sexuais, se as pessoas são homoafetivas. Assim. Eu quero saber isso tudo depende do conhecimento. Quando é, por exemplo, que o garotinho, uma mocinha, ela deve começar a se conhecer, a explorar o seu próprio corpo, como é que é esse processo, Silvana? A gente fala muito nessa questão do autoconhecimento na exploração do corpo. Claro que, vamos dizer assim, que nem tu entrou na questão do homoafetivo, do hétero e coisa. Nós nascemos, a gente tem uma orientação. Então, eu não escolhi ser hétero, eu nasci hétero. O homo não escolheu ser homossexual, ele nasceu homossexual. Então, é uma orientação. A gente já vem com isso dentro da gente. O autoconhecimento ele é fundamental a partir de uma certa idade, vamos dizer assim, da mulher começar a explorar o seu corpo. A gente sabe que na adolescência as crianças, os adolescentes começam a explorar, começam a se conhecer, mas a gente tem uma dificuldade muito grande quando se fala na questão feminina. Ainda tem muito tabu, muita crença envolvida nisso tudo. Aonde que a menina não pode se tocar, a menina não pode olhar seu órgão genital. Porque tu veja a diferença. O homem, ele tem o órgão dele exposto para fora. A mulher tem o órgão dela interno, voltado para dentro. Então, nós não temos contato com o nosso órgão diariamente, vamos dizer assim. Vocês, homens, quando vão para a necessidade, vocês tocam nele. Toda vez que vocês foram fazer a necessidade fisiológica que precisam fazer, vocês pegam no órgão. Nós mulheres não. Então, isso já é algo que faz com que a gente não tenha esse esclarecimento de como é a nossa região íntima. E veja que muitas mulheres ainda até hoje nunca pegaram um espelhinho e botaram lá para ver como que ela é, É porque, com como que é a licença, região. isso é muito misterioso, né? Porque Aham. você fala assim como se e você entende disso, é como se o órgão sexual feminino fosse para dentro. E a Ele é gente, para dentro. não, pois é, mas a gente quando olha assim, a gente pensa que é aquilo. Não. Como é que é? Imagina assim, ó, o órgão genital masculino com o órgão genital feminino. O órgão genital feminino é a semelhança do masculino. O clitóris, ele tem a mesma composição, o mesmo formato, vamos dizer assim, do órgão masculino. Só que o nosso está para dentro e o do homem está para fora. Então, o nosso órgão genital, o clitóris, no caso, quando ele fica ereto, ele fica semelhante ao pênis que está para fora.
Então ele tem uma ereção para dentro. Não sei se tu ficou claro, se conseguiu me entender. Não, eu não, eu tô aqui, né? Eu tô olhando assim. Deixa eu te Não, mostrar uma coisa. ah, Veja só, vou te mostrar o clitóris aqui, só que ele não é exatamente dessa forma aqui, tá? O meu, sei, ele é feito de pelúcia, então ele é um pouquinho certo. diferente. A anatomia dele, essa parte aqui, ó, daqui, Hum, essa é a mesma anatomia do pênis. sei, E o clitóris tem umas perninhas, então essa parte aqui da frente é como se fosse o corpo do pênis e a glande do pênis aqui em cima. entendi. No caso de vocês para fora e o nosso para dentro. Ele fica ereto igual ao pênis, só que o nosso está lá dentro. Silvana, é, essa nossa conversa vai ficar guardada na minha memória e eu jamais vou esquecer. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em ereção do clitóris. A primeira vez na vida. E isso demonstra o quanto nós não nos conhecemos. Não é? Nem a mim, nossa parceira, nem as pessoas que nós amamos, nem as pessoas nossas namoradas. Os homens não conhecem. E se eles não conhecem, e os homens são muito egoístas, diz passagem, então eles estão muito preocupados com si próprios. Né? Isso. E eles não sabem o que acontece com as parceiras. E eu quero dizer a você, companheiro que está me ouvindo, preste atenção a essa nossa conversa com a doutora Silvana Vila, porque isso eu sei que você não sabia, que havia uma ereção feminina. É importante que você saiba disso. Mas, doutora Silvana, eu estou aqui, eu estou ávido para ouvi-la. Quando acontece a ereção, no caso do clitóris, quando a gente estimula ele e acontece a ereção, essas perninhas, o clitóris tem quatro perninhas. Essas perninhas aqui, imagina a entrada do canal vaginal aqui. Ele fica ereto, ele abraça a entrada do canal vaginal. Então, o que que acontece? Esse abraçar a entrada do canal vaginal faz com que a gente tenha a excitação, a sensação de prazer na entrada. Por isso que a gente fala, vamos dizer, ele fica. Imagina, eu não sei até o que que eu posso falar aqui, o que que eu não Tudo. posso. Não, Tudo? Tá, aqui, veja bem, aqui nós estamos, imagine nós estamos num ambiente de total liberdade, um tá, público adulto, bem tá, educado e culto. Então, tá, por favor, use o linguajar necessário para que as pessoas possam compreender sem nenhum limite, nenhum freio. tá. Quando acontece a excitação, que o clitóris fica ereto, ele abraça a entrada do canal vaginal. Então, a entrada do canal vaginal abraçado por esse clitóris, onde tem uma extrema. O clitóris tem em torno de 10.000 terminações nervosas, tá? Enquanto que a glande do pênis tem em torno de 4.000 terminações Ah, nervosas. É não, algo fantástico, né? Então, a, a medida da sensação de prazer na entrada do canal vaginal são somente de 2 a 3 centímetros, tá? Na entrada. Depois lá para dentro a gente não tem tantas terminações para dar mais prazer. Mas é na entrada, assim como vocês é na cabeça do corpo lá. Ah, quando ele abraça, no final da relação, vocês percebem que a região íntima da mulher está inchada, ela está como se houvesse um inchaço por causa do atrito, e não é. Esse inchaço é porque foi irrigada com sangue lá, toda a região, então o clitóris está ereto e ele está inchado. Igual o pênis do homem, que fica inchado, fica ereto, ele aumenta de tamanho e o clitóris da mulher é a mesma coisa. Então, só Sim, que o nosso está para dentro de vocês está para fora. sim, então, só uma pergunta aqui aí, tamo aí, eu sou seu cliente, né? Mas vai de conta que quer dizer, então, que os homens, eles têm aquela ideia de que o tamanho do pênis é uma coisa que é importante para, quer dizer, que é só na entrada, então o tamanho é uma coisa acessória, quer dizer, o cara tem, sei lá, 13 centímetros, tem 15 centímetros, os 2 centímetros adicionais, do ponto de vista do prazer feminino, né,
Ele pode Até até. para até para vocês, porque o prazer ele está na glande, que é a cabeça do homem, a cabeça do pênis. E também a cabeça de O- muitos homens, viu? É, Exato. Eu brinco às vezes que tem muitos que não pensam com a cabeça de cima, pensam com a é, cabeça de baixo. sim, é. Então o prazer ele está na glande, na parte da que é a cabeça do pênis. E da mulher, que é na entrada, os primeiros 2 centímetros na entrada, 2 a 3 centímetros na entrada do canal vaginal. Claro que no ato sexual a gente acaba tendo toda a penetração, tendo todo o movimento por completo, né? Mas o que traz prazer são aqueles primeiros 2, 3 centímetros e a cabeça do glande do homem Ah, do corpo do pênis. é uma coisa interessante. Bom, e agora a conversa ganhou um caminho muito vasto, né? Me diga uma coisa, com relação a os rapazes, eu pessoalmente entendo que os rapazes são todos muito imaturos. Eles pensam que são muito fortes, mas eles não são. Junto de um rapaz, junto de uma moça, ele se perde rápido. Né? As moças são muito mais espertas, são muito mais experientes, eles são muito mais sensíveis. Mas os rapazes, eles costumam ter a iniciação sexual mais cedo, né? Isso as moças um pouco mais tarde, né? E a depender Uhum, do regime de convivência social que ela vive, às vezes é mais tarde mesmo, um pouco mais tarde, né? Às uhum. vezes se guarda até o casamento, esse negócio todo. Esse tipo de relação do cara se autoconhecer, o fato do rapaz se mergulhar na vida sexual mais jovem, isso aumenta o conhecimento dele sobre o corpo ou é só uma questão de fazer porque fez, ele nem sabe o que é, não. Aí vai depender muito de como ele se autoconhece, né? Se é um autoconhecimento, vamos dizer assim, ele entra para a vida sexual jovem, falando abertamente, quando o jovem começa a se masturbar, muitas vezes ele vai somente para o movimento, para querer ter o prazer imediato ali naquele momento ali. Então, não quer dizer que ele conhece o corpo dele. O autoconhecimento é quando eu conheço todas as zonas erógenas do meu corpo. Quando eu sei aonde que eu quero ter prazer, aonde eu sinto prazer, aonde o toque me traz prazer, aonde eu quero ser tocada. Pode falar. Doutora Silvana, olha, essa é uma conversa, é uma conversa espetacular. É, a gente começou a falar aqui e nós nos limitamos à questão das zonas de prazer no pênis e na vulva. Mas, evidentemente, que existem outros pontos que são igualmente importantes, igualmente. Eu vou somente, antes de fechar a pergunta, eu vou contar para a senhora uma. Eu não vou dizer o nome do santo. Eu vou contar o milagre, mas não vou dizer o nome do santo. Eu tenho um amigo, que ele é um rapaz já da minha idade, viu? Não, ele não é muito jovem, né? Ele é um rapaz muito maduro. Mas ele habituou-se ao longo da vida de ser sustentado por mulheres. Uhum. Então ele só tem namoros e casamentos com mulheres muito ricas. Né? E uma vez ele, num desses casamentos, ele estava desfeito. E os rapazes têm umas brincadeiras muito. São até grosseiras, mas rapaz é assim mesmo. Os rapazes são muito. No, conversa de homem é um negócio terrível, né? E aí, uma vez eu conversando com ele estava lá muito macambuzo, né, muito triste, assim, solitário. E eu disse, rapaz, fulano, que eu não vou dizer o nome, você, o mal para o seu problema é de natureza sexual. Você tem que arrumar uma namorada jovem e carinhosa. Ao que ele me responde, não, Alexandre, eu tenho que arrumar uma mulher para pagar as minhas contas. Olha, aquilo foi terrível, né? Terrível, né? E aí, e ele é um cara assim, ele não é bonito, ele não é, ele tem nada, tá certo? É um cara normal. Mas, doutora Silvana, esse cara eu não sei como é que ele faz, quer dizer, até ele me contou o segredo dele, né? Mas só mulheres muito ricas, mas são muito ricas mesmo, não é riqueza assim, rica mesmo. E aí eu digo, mas rapaz, como é que você faz isso? Ele fez, Alexandre. Ele fala assim, ele fala muito, eu descobri o ponto G.
Aí eu, peraí, rapaz, como é esse negócio de ponto G? O ponto G está no ouvido. Eu tenho que dizer o que elas gostam de ouvir. Silvana, aquele negócio me impressionou tanto. Era como se ele tivesse minimizado a questão sexual por um outro tipo de questão. Né? Ou seja, as pessoas sentem prazer em muitas partes do corpo. Não é só na parte sexual. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não precisa falar do negócio do ouvido dele, não, porque o tímpano, não sei exatamente que tipo de sensibilidade eu tenho, ali é outra coisa, né? Mas como é que é esse negócio? O corpo, né? A orelha, sei lá, a testa, como é que é esse negócio de. As outras zonas que dão prazer sexual sem ser as partes, vamos dizer assim, as partes mais íntimas, as partes de. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tu sabe que a gente vem numa cultura que o sexo ele é minimizado somente no ato sexual lá, né? Falando sobre essa questão do ouvido, vamos pensar assim: a mulher é auditiva e o homem é visual. Por quê? O homem olhou, sentiu atração, ele está pronto. A mulher, para ela conseguir entrar na questão de uma intimidade, dela conseguir se entregar, dela conseguir ter prazer, dela ter vontade para ter uma relação sexual, ela precisa escutar, ela precisa sentir, ela precisa ser envolvida naquele momento ali. Vocês não. Vocês pensaram, estão prontos, vão lá, fazem, acabou. Nós não. Nós temos todo um envolvimento que a gente precisa ter para ter o ato sexual. Então, por isso que esse rapaz ali, ele falou o quê? Ele conseguiu trazer para ele as mulheres de uma forma que ele envolva elas naquilo que elas querem, aquilo que dá prazer para elas. Lembra uma coisa que o que dá prazer para a mulher é ser carinhoso, é ser amoroso, é ser envolvente, envolver a mulher, é dobrar uma roupa, é limpar uma casa para ela, é passar uma vassoura, é lavar uma louça. Isso tudo faz com que a mulher se sinta atraída por esse homem. Ah, é. E aí muitos homens pensam o quê? Não, eu sou o saradão, eu tenho o corpão, eu tenho o Ah, documento, a mulher tá nos meus pés. Não é, não. Então a mulher ela precisa ser envolvida, se sentir envolvida para ter uma relação sexual onde ela consegue se entregar, onde ela tem prazer, onde ela sente vontade em ter aquele momento com ele. E aí, falando sobre a questão das zonas erógenas, o nosso maior órgão sexual é a pele. Então, toda a nossa pele é uma zona erógena. O nosso cérebro é o que comanda tudo. Então, eu preciso pensar, desejar para ter uma relação. Eu preciso sentir, é um conjunto de coisas para eu poder ter uma relação sexual. Eu trabalho muito com os meus clientes aqui, com os meus pacientes, os que têm algum problema de disfunção. A relação sexual sem o ato, sem a penetração, sem o coito, aonde eles vão ter uma relação somente com toques, beijos, carícias, sem ter a penetração, aonde eles se conhecem, aonde eles sabem, onde cada um tem um ponto, uma zona erógena diferente. Lembra que todo o nosso corpo, desde aqui de cima até o dedão do pé, é uma zona erógena. Então, cada parte do corpo tem algum ponto de prazer que me dá mais prazer, que eu sinto mais. Então, é importante, por isso que a gente trabalha muito nessa questão do sexo sem a penetração. O toque, o autoconhecimento. tá É vendo? algo bem, quando a gente Tem fala que começar assim. nessa. É, Uma vez, é, eu disse que ia fazer pouca pergunta, né? Mas essa conversa com a senhora é muito instigante. Uma vez eu li em algum canto a respeito do sexo tântrico. Ou seja, uhum, aí não tinha, era só pensar assim de longe como é que é. Não sei se esse é um tema
é uma espécie de sexo assim sem penetração também, é um sexo assim mais demorado, justamente porque não tinha. Eu não sei se esse é objeto do seu estudo, se não sei se a senhora. Mas é um negócio. Eu me lembro que o nome era esse, sexo tântrico. Isso era coisa lá É a da. massagem tântrica. Ah, é massagem tântrica, pronto aí. Isso, isso. Eu não sou aprofundada nesse assunto, tá? Hum. Mas a massagem tântrica é onde a pessoa que faz a massagem, ela explora o corpo. Lembra que eu te falei da Uhum. pele, das zonas erógenas? Aonde ela explora o corpo do cliente que está ali para ser massageado, para atingir o ápice do prazer, para ter o conhecimento do seu corpo. Então, todo o corpo é explorado com massagens com toques sutis, não são toques fortes, são toques sutis, para ela sentir a sensibilidade do corpo dela e identificar cada ponto que ela tem mais prazer. Que nem eu te disse, eu não sou aprofundada nesse assunto, então a massagem tântrica ela é voltada para essa questão. Então, tem mulheres que têm orgasmos múltiplos, vários orgasmos em um momento só. Tem homens que também têm sensação de prazer absoluto, coisas que nunca sentiram na vida, até porque a ejaculação é separada do orgasmo. Então, sentir o orgasmo é uma coisa, a ejaculação é outra. Isso é algo que os homens acabam não conseguindo identificar também. Muitos, quando eles ejaculam, eles acham que tiveram orgasmo, mas não tiveram. Muitos que tiveram um orgasmo não conseguem identificar, então é algo bem. E com a massagem tântrica, eles acabam tendo uma clareza maior de como funciona o corpo deles. É bem interessante, é algo Muito interessante. interessante, muito interessante. Aham. É. Me diga uma coisa, e essa, você acabou de falar do negócio das orgasmos múltiplos. Isso está conectado com algum tipo de formação da cabeça, do corpo? O que é que leva uma pessoa. Eu lembro de um filme, a senhora é muito jovem, não assistiu esse filme, nem soube esse filme, chamado Barbarella. Barbarella era o filme de uma, me parece que era com. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome da atriz. Uma atriz muito famosa. E era um filme muito sério. E Barbarella era uma mulher que quebrava uma máquina de dar prazer. Naquele tempo, sabe, nos anos 60, já havia uma máquina, Uhum. era o relação do homem com a máquina. Então havia uma máquina que ela a função da máquina era dar prazer às pessoas. E a máquina, e ela era uma super mulher, devia estar habituada ao sexo, ao orgasmo múltiplo, enfim. E o fato é que a máquina quebrou, a máquina ele não conseguiu alcançar a mulher. Quer dizer, eu não sei se isso é o que tipo de coisa que faz uma mulher ser tão, vamos dizer assim, ter um orgasmo com tanta intensidade e tão demorado e tantas vezes. Aí vai depender muito de como ela está no dia, se ela está envolvida naquela situação, se ela teve um bom dia, se o marido, a pessoa, a companheira, a parceira, a parceria conseguiu envolver ela, porque isso é muito relativo do dia, de como tu estás. Tem pessoas que conseguem ter vários orgasmos no mesmo, num só, que a gente chama de orgasmos múltiplos, todas as vezes. Tem mulheres que nunca conseguiram atingir, tem mulheres que nunca conseguiram atingir um orgasmo na vida. Então, esse fator, ele vai depender muito de como a pessoa está naquele dia, naquele momento, naquela situação que ela está vivendo. Então, é algo muito relativo, sabe, para a gente conseguir explicar direitinho, falar bem sobre como isso acontece. Então, o envolvimento, ela precisa estar muito envolvida naquele momento, e o homem também conseguir trazer esse prazer para ela, sabe? Então, é algo bem relativo, assim. Sei, a senhora falou de uma coisa assim, do envolvimento. Eu lembro de uma música da Rita Lee, Uhum, ela que fala exatamente da questão de sexo e amor. Onde ela faz uhum, uma distinção, uma distinção grande entre o que é sexo e o que é amor. Quando você fala em uhum. envolvimento, esse envolvimento diz respeito ao amor ou pode ser outro tipo de relação?
Como assim? Agora tu Não, pode porque formular não, sim, isso é uma. Eu disse que nem ia fazer pergunta, mas olha, essa nossa conversa é tão boa, tão agradável, que eu começo a fazer perguntas assim. pode perguntar. Mas é o seguinte, veja bem. Na música da Rita Lee, ela faz uma distinção grande o que é sexo e o que Uhum, é amor. Né? Ela uhum, diz que amor é uma coisa mais profunda, o sexo é uma coisa mais superficial e tal. E existem relações que decorrem, a relação sexual decorre de um ato de amor. Né? isso. E outro que a relação sexual decorre de um ato de necessidade, sei lá, se deu bem, eu estou aqui, eu gostei, achei bonito, a outra também e tal, e existe um ato sexual. A questão do envolvimento, essa palavra envolvimento que a senhora falou, ela diz respeito a amor ou a outro tipo de sentimento, de relação que existe entre homens e mulheres, ou entre homens e homens, e mulheres, enfim, entre parceiros. Eu queria saber esse envolvimento, o limite desse envolvimento. Se é uma coisa assim para a vida toda, se é uma coisa do momento, se é uma coisa que começa hoje. Porque eu lembro do negócio de. Eu sou engenheiro civil, todo mundo sabe, e adoro escrever. Adoro escrever. Escrevo todo dia, muitas vezes. E quem escreve muito, escreve tudo. Né? Sim. Aí está escrevendo um romance, escreve, enfim. Aí eu me lembro que uma vez alguém me encomendou um conto de carnaval. Era um conto. Um conto é uma narrativa curta, com poucos. Uhum. Era um conto. E eu sei que eu ambientei esse conto numa maternidade em outubro. Iam nascendo as crianças. E as crianças, elas iam. E tinha o nome era Perrot, Colombina, tal, aquele nome, era carnaval, né? Mas por que foi em outubro? É porque outubro é o nono mês após fevereiro, que é onde ocorre o carnaval. Então, naquele conto, eu me referia às relações surgidas durante o carnaval, quando as relações são muito efêmeras. Elas surgem, explodem, né, aquelas explosões de paixão, e sei lá, no meu conto explodiu lá em outubro, né? Foi conta, o cara bota o que quer, viu? Mas aí, então surgiu assim a palavra do envolvimento. O envolvimento é o quê? É a paixão, é o amor, é a compreensão, o que é esse aí? Esse envolvimento, o que é que... Veja só, esse envolvimento ele pode ter várias situações, né? Nas situações de carnaval, as pessoas se envolvem lá, né? Tem um ato sexual. Muitas vezes sem se conhecer, não sabem quem é, tiveram um ato, simplesmente vai um para cada lado e ninguém sabe quem foi. O envolvimento de duas pessoas que são casadas, marido e mulher, envolvimento de casais que estão começando a se conhecer. Então, isso tudo vai depender de qual situação tu está vivendo naquele momento. Então, esse envolvimento, ele gera várias situações. Não quer dizer predominantemente que eu preciso estar casado para ter uma relação, para me envolver com uma pessoa, né? Então, isso é algo muito peculiar, muito que nem nós estávamos falando do carnaval. Carnaval são vários envolvimentos que ninguém sabe com quem se envolveu, né? Então, É, é algo bem sutil, não tem muito que. E falando sobre a máquina. Foi criado sim uma máquina para ter o orgasmo das mulheres, onde os médicos naquela época diziam que a mulher estava histérica, que ela sim, sim. precisava ser aliviada para tirar o estresse, para tirar aquela histeria. Então eles iam a mulher ia no médico, eles botavam a máquina lá para estimular ela, para ela chegar ao orgasmo e ter o alívio daquela sensação. Sim, sim, sim. E isso foi algo bem. Imagina, Muito naquela ousado, época né? lá, aonde já se trabalhava a questão do orgasmo, a questão do clitóris. E hoje muita gente ainda não conhece ele. Muitas mulheres não o conhecem. Não conhece. A atriz, eu lembro, é Cláudia Cardinale. Essa é uma Uhum. atriz, já deve ter morrido, inclusive. Mas faz muito tempo. Mas o filme é feito essa história. O filme era muito ousado, muito ousado. E ela batia a máquina. A máquina, coitada, a máquina era insuficiente para aplacar o furor uterino que aquela moça tinha. Era uma coisa assim, era uma coisa muito interessante. Sim, mas e aí, essas máquinas existem e elas conseguem resolver o problema mesmo? Ou é só. Hoje é o famoso vibrador, Mas resolve? que
Ela que é acalma. usado. que- Olha, no momento que tu tem um orgasmo, tu fica mais calma, né? Mas calma um momento, mas. Não, e o cara tem tantos orgasmos. Já. Ah, Naquela época, essas mulheres, quando elas ficavam muito estressadas, que elas eram sobrecarregadas, elas eram consideradas como que elas estivessem histéricas, elas estavam tendo um surto de alguma coisa. Então, elas eram levadas para um médico, e esse médico colocava na região íntima dela, no clitóris, uma máquina para estimular ela, para ela ter o orgasmo e se sentir leve, se sentir como se tivesse tirado aquela carga de estresse dela. Então, com isso foi criado os vibradores. Hoje a gente tem os vibradores para usar, que algumas mulheres usam, que os casais usam, que é algo que ajuda no relacionamento, para quem é adepto, para quem gosta. E, e quando ainda se tem muito essa questão, vamos dizer assim, do homem estar estressado e ele querer se desestressar no ato sexual. A mulher, ela quer ter um ato sexual para sentir prazer. Então, no momento que eu tenho esse ato sexual e eu sinto prazer, eu tenho o orgasmo, automaticamente eu acabo me desestressando, vamos dizer assim, entre aspas, eu tiro aquele, me dá um alívio, uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, é ocitocina, é dopamina, é tudo que há de bom eu tenho e eu sinto. Ele me traz um alívio da dor de cabeça, um alívio do cansaço, um alívio da sensação de mal-estar, tudo. Então, o orgasmo ele é muito benéfico para nós mulheres. Imagina, isso já era feito lá há muitos anos atrás. E ainda hoje a gente precisa falar sobre isso e dizer o quanto que ele é benéfico, tanto para nós mulheres como para vocês homens também. sim, ainda agora, há pouco, a senhora falou, né, em mulheres que não jamais tiveram alcançar o orgasmo. Essas Uhum. máquinas conseguem fazê-las superar essa dificuldade? Quando não existe traumas, que a gente precisa olhar para essa questão também. Existem mulheres que carregam traumas com elas por algumas questões que elas passaram na vida, relações tóxicas, abuso, enfim, outras questões, tudo, e ela nunca se permitiu a sentir um orgasmo, um prazer, às vezes ela não consegue sentir. Mas por via de regra, sim, a gente consegue com o vibrador ou a mulher se estimulando mesmo sozinha, ela consegue ter o orgasmo tranquilamente, que é a masturbação feminina, assim como vocês têm a masturbação masculina. Sei, uma coisa que me parece então que existe um certo tabu, né? O sexo é uma coisa muito interna, muito pessoal, muito. Então as pessoas têm alguma dificuldade de compartilhar com outros os seus próprios traumas, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. É, e aí uma pergunta mais de cliente: quando uma pessoa procura a senhora como cliente, a senhora Uhum, nota alguma dificuldade das pessoas? Elas precisam. O que é que leva uma pessoa a procurar a terapeuta sexual? A minha pergunta não diz respeito ao problema que faz ele procurar, não. A decisão uhum. de ir, né? A decisão de ir, depende normalmente é alguém que recomenda. Como é que é esse processo, a decisão de alguém que tem um problema procurar uma terapeuta sexual? O que eu vejo aqui na minha cidade, o que que acontece muito? Muitas vezes eles só vêm quando eles já passaram por médico e o médico recomenda ele procurar uma terapia. A gente sabe que a terapia ela vai ajudar a pessoa desde sempre. Eu não preciso procurar uma terapia quando eu estou com algum problema, e sim já procurar a terapia antes que eu sinta aquele problema. A gente precisa entender que nós somos biopsicossomáticos, biopsicossociais. A nossa mente vai sentir, a nossa mente vai capturar aquilo, vai pegar aquilo, o nosso corpo vai sentir. Então, muitas vezes até trazer um caso bem curtinho aqui para trazer um exemplo para conseguir entender. Atendi um homem há muito tempo atrás, aonde ele começou a consumir pornografia
E dessa pornografia, ele se assustou com alguns atos. Nesse assustar, ele se recolheu. Ele começou a ter disfunção, começou a ter problemas na ereção. Quando a gente trabalha ele na questão como se fosse ele trouxe relatando para mim como um abuso. Então, quando a gente consegue trabalhar esse lado psicológico dele, automaticamente ele volta a ter uma relação saudável, mas precisa ser trabalhado o psicológico. Quando uma pessoa procura a gente, ela está 100% ok na questão patológica, exames, hemograma, já passou por um urologista, já passou por uma ginecologista, já passou por tudo, homens e mulheres, tá tudo ok? A gente precisa obrigatoriamente olhar para a questão mental, o que está no emocional dela. Quando uma pessoa vem para a gente sem antes passar por um médico, a gente precisa que ela passe por uma avaliação médica para olhar a questão patológica também, a questão dos hemograma, se está tudo ok. As duas coisas caminham juntas, tá? Então, nós somos feitos de emocional e de carnal, no caso, o corpo, né? Então, a gente precisa olhar para as duas coisas num contexto só, olhar juntos. Então, quando a pessoa procura, a gente precisa fazer um mapeamento total dela para saber o que que é que realmente está ocasionando o problema. Tem pessoas que vêm trazendo logo um problema, tem pessoas que vêm para o autoconhecimento. Então, é muito relativo. Que nem eu te disse, alguns vêm já com indicação de médicos e tem alguns que vêm porque o problema bateu na porta e elas precisam de uma ajuda psicológica. Isso é Então, é muito relativo. isso é muito relativo. E tem uma coisa, tem gente, né, que precisa, que passa muito tempo precisando poder resolver o seu problema e não procura, e por não procurar um auxílio de um profissional, ele eterniza um problema do qual ele pode se livrar com muita facilidade. Não é? Ô, Uhum, professor, me diga uma coisa, eu sei que a CEPLUM ela tem uma ação nacional, então uhum. existem profissionais em todas as regiões do Brasil. Mas eu queria saber exatamente com relação à questão regional dos problemas de natureza sexual. Eu sei que a senhora atua no Rio Grande do Sul, que é uma região onde Uhum. existe muito machismo. O Nordeste, de onde eu sou, também tem muito machismo. Essa questão do machismo, dos homens que se sentem mais fortes, mais poderosos, são senhores do senhor de tudo, isso influencia a relação entre macho e fêmea, ou isso é uma coisa que na relação entre um casal, ou entre os parceiros, se isso é resolvido só para contextualizar melhor. A, a, tudo que eu falo faz muito tempo, né? Só me perdoe, mas é da minha. Houve uma novela há muito tempo que um dos personagens era um coronel, Uhum. e ele dizia para a senhora: é, se prepare que hoje eu vou lhe usar. Uhum. Era a conversa dele com ela. Me parece que esse era o bate-papo que ele tinha com ela. E, Uhum. naturalmente, esse tipo de coisa não existe mais. Eu acho que não existe. E eu queria que você então falasse um pouquinho dessa questão da regionalização ou dos padrões culturais que regem esse tipo de relação. Eu vou te dizer que isso ainda existe, sabia? Existe? Vixe, Maria! Existe. Eu vi com meus próprios olhos não faz muito tempo, numa confraternização que eu estava, um homem 60 a mais, disse assim para a esposa dele: vai lá pro quarto que eu já estou indo, já fica pronta, preparada, que eu já estou indo. Nós tínhamos recém-almoçado. Ela levantou, se retirou do local, foi para o quarto e ele dava risada e dizia: olha como se manda uma mulher, agora eu vou lá comer ela. Prestem atenção, ele fez assim. Então, imagina, isso ainda existe em pleno século XXI. Nós ainda temos isso. Infelizmente.
A questão do machismo, quando a gente olha para isso, a gente vê que muitos homens, eles têm problemas e eles não querem aceitar e não querem aceitar ajuda. Eles acabam procurando outros recursos que não são benéficos. E tá tudo bem, é a escolha deles. Mas a gente precisa olhar para isso com muito cuidado e com muito carinho. Deixar o machismo de lado e olhar para o seu prazer. Olhar para si de uma forma onde que eu possa procurar ajuda, onde eu posso estar. Isso não é se humilhar, e sim é se olhar com carinho, é se amar. Quando eu me amo, automaticamente eu consigo amar a pessoa que está do meu lado. Quando eu não me amo, automaticamente eu não amo quem está do meu lado. O olhar para si não é ser egoísta. Olhar para si é se amar, é se curar. Então, deixar o machismo de lado e procurar ajuda. Porque isso fala de um casal, isso fala de uma vida íntima, isso fala do envolvimento. Isso fala de eu ter respeito comigo e ter respeito com a pessoa que está do meu lado. Um casal que não tem mais sexo, ele perde a intimidade, ele perde a conexão, ele perde o que eles estão ali. O sexo é isso aqui, ó, é envolvimento. É onde eu me conecto com a outra pessoa. Aonde eu estou, a vibração do sexo, ele vibra, a energia do sexo, ela está 76 horas conosco. Então, eu tenho uma relação sexual hoje, 76 horas, eu ainda estou com aquela sensação, aquela energia daquele ato que eu vivi lá atrás. Então, é tão importante a gente ter esse cuidado consigo mesmo. Quando a gente fala em questões de ato sexual, muitas pessoas me perguntam qual é a frequência ideal? Não existe frequência ideal. Ou frequência adequada, normal. E sim, a frequência que faz sentido para cada casal. A frequência, para mim, faz sentido uma vez por semana, tá ok. Faz sentido 2 vezes por semana, tá ok. Faz sentido a cada 10 dias, tá ok. O que faz sentido para o casal? A gente tem muito essa coisa que, precisa pelo menos 3 vezes por semana, um dia sim, um dia não, ou eu sou homem, se eu não, com o perdão da palavra, não trepar todos os dias, eu não sou homem. Não, isso não existe. Existe um envolvimento, existe um respeito, existe uma questão de eu estar presente com a parceria que está ali do meu lado. Existe um respeito. Então, deixar o machismo de lado vai fazer todo sentido. Mas entendeu? Então você que está nos acompanhando, que é machão, esqueça isso. Você não está, você está prejudicando a sua vida, inclusive na vida sexual, por conta disso. Então esquece isso e vai resolver o seu caso de outro jeito. Bom, nós estamos chegando, infelizmente, ao final dessa conversa maravilhosa com a professora Silvana Villa, terapeuta sexual, psicanalista, e que deu esse show no trato dessas questões. E começamos com autoconhecimento e no final a gente deu uma viajada boa, tudo que foi canto aqui, graças ao conhecimento, o conhecimento da professora Silvana Villa, que está aqui e justifica a existência dessa série. Eu quero dizer que essa nossa série, Sexo e Vida, ela vem para ficar, porque toca em 2 assuntos que são fundamentais: sexo e vida. E uma coisa sem outra parece que complica as duas. Professora, aqui no canal nós temos a tradição de quem fala por último é o convidado. Então eu, já com saudade dessa nossa conversa, passo a palavra para a senhora, para as suas despedidas. Então, vamos lá. Vamos falar assim que antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, a gente precisa se perguntar com honestidade: como eu estou de verdade hoje aqui? Não é o que você acha que deveria estar, não é o que você vai responder ou de que forma você vai se perguntar, e sim como você está de verdade consigo mesmo. Se conhecer, se permitir, ser corajoso com o que você gostaria de ter, com o que você gostaria de conhecer, se permitir. Se conectar com você não é apenas um luxo,
e sim uma necessidade. É olhar para si com carinho, é olhar para si com amor. E nunca é tarde para começar esse caminho. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. É independentemente da idade que a gente tem. Então a gente precisa e deve se conectar. Eu, como terapeuta sexual, vejo todos os dias pessoas procurando por ajuda que achavam que era tarde demais para se conhecer. E não é. Pessoas, mulheres que acham que entraram na menopausa, que agora não, a vida terminou. E não, é um recomeço. Aonde a gente recomeça, aonde a gente começa a se conhecer de verdade. Então, se olhem com carinho. Se conheçam, procurem ajuda. Nós, profissionais da saúde, da terapia sexual, nós estamos aqui para ajudar vocês. Nunca é tarde para recomeçar. Então, pensem sobre isso, nós estamos aqui para ajudar. E eu quero te agradecer do fundo do coração por esse convite. Fazer um convite especial para vocês também que estão nos assistindo para virem para a Ceplume. Nós temos aulas de terapia sexual, aulas de psicanálise, aulas maravilhosas. Quem quer fazer uma transição de carreira, quem está ali, mesmo para se conhecer também, venham para a Ceplume, venham fazer essas aulas conosco, vocês vão gostar. E, mais uma vez, muito obrigada por esse convite, adorei estar aqui com você, conversando contigo, esse papo tão bom que falar sobre sexualidade é algo maravilhoso. Nós somos sexualidade. Antes de mais nada, sexualidade é pulsão de vida, é energia que nos move, é o que nos faz estar aqui. O ato sexual é o ato sexual, o sexo é o que nos define, macho, fêmea. Mas a sexualidade é a pulsão de vida, é o que a gente faz todos os dias, é estar aqui. Então, mais uma vez, muita, muita, muita gratidão por esse convite.